baixe e acesse. Bom dia, deputados, deputado Nazareno, deputado Valdir Cobalcini e também deputado Sargento Lima, que por hora já temos o ofício aqui da deputada Ana. Vossa Excelência está substituindo a deputada Ana. Já feito o registro aqui, quero cumprimentar a todos, também a todos que acompanham a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Nós temos como pauta em primeiro ponto, a votação da ata anterior. Coloco em apreciação, em aprovação. Caso alguém queira questionar, se manifeste. Aprovada a ata, então, da reunião da sessão anterior. Também aproveitar, antes da votação das matérias, vários deputados aqui têm pauta. Seja bem-vindo, deputado Ismael. Vossa Excelência estava muito aguardado aqui. Quero fazer o registro aos nobres colegas. Nós havíamos aprovado aqui na Comissão de Educação a realização de vários seminários regionais para discutir com os municípios, né, os planos municipais de educação e também a discussão com relação ao monitoramento desses planos. Só fazendo passando uma informação a todos, que a etapa de Chapecó, que não tinha ainda sido confirmada, ela está prevista para o dia 9 de dezembro, das 8h30 às 5h30 da tarde, no Centro de Eventos. Então, é só fazer o registro, caso os deputados possam comparecer. Essa é uma articulação que a Comissão Estadual de Monitoramento dos Planos está fazendo. Bom, pela ordem de chegada, nós temos aqui a presença do deputado Cobalcini, que chegou por primeiro. Vossa Excelência quer fazer a leitura das matérias? Os projetos de lei? Fique à vontade. Pois não, presidente. Cumprimentando, então, a nossa presidente, deputada Luciane, cumprimento o deputado Nazareno, deputado Ismael, deputado Sargento Lima. E hoje já nos encontramos em outras comissões, mas eu tenho duas matérias aqui, constantes em pauta. O projeto de lei 318.9 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que reconhece o município de Rodeio como capital catarinense trentina. Sabia que é uma cidade predominantemente, maioria esmagadora, o deputado Ismael, que é vizinho de Rodeio, conhece melhor que nós, mas é uma cidade tradicionalmente italiana e da região, então, do Trento. Esta matéria foi aprovada na Comissão de Justiça. Cumprimento igualmente o nosso deputado Fernando Krelin. Justifica o proponente que o município de Rodeio foi ocupado por descendentes de europeus, em sua maioria trentinos, oriundos do antigo Império Austro-Húngaro, com a chegada de 114 famílias em 1875. Informa a existência de grupos culturais e educacionais, Círculo Trentino de Rodeio, Grupo de Dança Folk, entre outros, que possuem associação direta com os colonizadores enraizados no dia a dia do município. Promove o proponente a juntada de ofício número 0046 de 2019, firmado pelo prefeito municipal de Rodeio, requerendo a denominação proposta, acompanhada de justificativa e farta documentação, de folhas 5 a 30. Promovi uma leitura, um estudo, e reconheço de que
O projeto é meritório, já que aqui nós analisamos o mérito. Desta forma, eu voto, né, pela aprovação da matéria. Projeto de lei, então, 318/9 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que reconhece o município de Rodeio como capital catarinense trentina. Parecer do deputado Cobalcini pela aprovação. Eu coloco em discussão. Em aprovação, quem concorda com a matéria, permaneça como está. Aprovado, referido projeto. Continuando, senhora presidente, projeto de lei 203.0, muito embora na pauta esteja 230, mas é 203.0 2019, de autoria do deputado João Amin, cuja emenda altera o artigo 2º da Lei 17.386 de 2017, que institui a Semana do Resgate Cultural Regional no estado de Santa Catarina, com o fim de acrescentar o resgate da tradição oral. Esse projeto foi aprovado em 6/8 de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. O projeto, como disse, prevê a inserção de novo inciso, o 8º, no artigo 2º da Lei 17.386, inserindo dentre os objetivos do resgate cultural regional a, entre aspas, tradição oral. Tradição. E aqui, enfim, nesse sentido, a redação do artigo seguinte será a seguinte. Inciso 1º, incentivar, valorizar e divulgar a cultura regional. Inciso 2º, estabelecer laços de companheirismo, solidariedade e união entre várias faixas etárias. Inciso 3º, aproximar a comunidade das pessoas idosas por intermédio da escola. Inciso 4º, realizar atividades recreativas visando proporcionar informações regionais. Inciso 5º, demonstrar atitudes de respeito ao resgatar cultura já esquecida com o tempo. 6º, consolidar os conhecimentos escolares com momentos de lazer e troca de experiências. 7º, fortalecer a autoestima dos envolvidos. 8º, resgatar a tradição oral. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discursos ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Desta forma, é possível, deputado Ismael, que uma sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações sem um sistema de escrita. O projeto insere importante aspecto, a meu juízo, para o resgate cultural regional, tendo relevante interesse social, aprimorando importante lei em vigor. Promovi uma emenda substitutiva anexa apenas para a correção redacional do projeto, em face da necessidade da correção dos incisos 6º e 7º. Nesse sentido, voto pela aprovação da presente matéria. Projeto de lei 203 de 2019, de autoria do deputado João Amin, que altera o artigo 2º da Lei 17.386 de 2017, que institui a Semana do Resgate Cultural Regional no estado de Santa Catarina, com o fim de acrescentar o resgate da tradição oral. Quero apenas fazer um comentário antes de abrir aqui o debate. Elogiável essa iniciativa do deputado João Amin, até porque nós vivemos o tempo da tecnologia e muitas vezes se perde justamente essa tradição oral do diálogo, né? Da valorização da cultura, dos ancestrais, do resgate mesmo de todos os saberes populares que estão aí postos, né? Então, quero fazer a menção aqui da importância e elogiar essa iniciativa.
Coloco em discussão aqui para os deputados. Quem concorda com a matéria, de acordo com a emenda que faz a correção apenas do ponto de vista redacional. É isso, né? Emenda substitutiva global. Coloco em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Considero aprovado. Ainda matérias, deputado Cobalcini? Não. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem matérias. Pela ordem, deputado Nazareno. Senhor presidente, eu tenho um extra pauta aqui, um projetozinho, para dar o meu parecer. Eu peço só autorização aqui aos deputados, porque como é extra pauta, tudo bem. Mas eu posso deixar para o senhor. Não, está tranquilo. Pode. Isso. Pode fazer a leitura. Quero comentar, presidente e todos os senhores vereadores, a Paulinha aqui no lado. Parecer ao projeto de lei 205.1/2019. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado João Amin, que pretende estabelecer no calendário de datas festivas do Estado de Santa Catarina o Dia do Poeta Cruz de Souza, a ser comemorado no dia 24 de novembro, do mês de novembro. A matéria foi lida no expediente na sessão do dia 2 de julho de 2019, tendo sido remetida à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação. No âmbito da CCJ, a proposição foi aprovada na forma da emenda substitutiva global, apresentada com o objetivo de adequar ao que dispõe a Lei Estadual 17.269/2017 e a Lei Estadual 17.305/2017. A matéria foi encaminhada a esta comissão, onde foi designado o relator. É o necessário resumo. Voto. Com a presente proposição, o seu autor, deputado João Amin, pretende estabelecer no calendário de datas festivas do Estado de Santa Catarina o dia 24 de novembro, dedicado ao poeta Cruz de Souza. Não há dúvida alguma sobre a importância do poeta Cruz de Souza e o simbolismo que esse cidadão catarinense representa até os dias atuais. Não por outra razão, o Estado de Santa Catarina, através da Lei Estadual 17.264/2017, reconheceu simbolicamente João da Cruz de Souza como promotor público, direito que lhe foi negado em 1883, como destacado na justificativa do autor da presente proposição. Cruz de Souza foi um lutador e um grande poeta brasileiro, tendo escrito seu nome na história, devendo ser sempre lembrado como incentivo à luta e ao combate ao racismo que ainda apresenta resquício em nossa sociedade. Como afirma o proponente, o estabelecimento da data comemorativa alusiva ao nascimento de Cruz de Souza no calendário estadual é uma forma de contribuir para incentivar as ações da cultura negra, conforme a atribuição estabelecida pela Constituição do Estado de Santa Catarina, em seus artigos 9º, 10º, 161 e seguintes. Dessa forma, observada a competência definida no artigo 78 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, entendo que a presente proposição deve ser aprovada por esta comissão, na forma substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o voto, meu parecer. Por favor. Projeto de Lei 205/1 de 2019, de autoria do deputado João Amin, que institui o Dia Estadual do Poeta Cruz de Souza, com data do dia 24 de novembro, que é o dia do nascimento do poeta. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, referido projeto. É isso, deputado Nazareno. Seja bem-vinda, deputada Paulinha. Ela chegou quietinha aqui, não? Quietinha, né? Mas sempre bem-vinda. Deputado Ismael, pela ordem. Bom dia, senhora presidente, senhores deputados, senhora deputada. Só a título de esclarecimento, né, deputada, talvez o telespectador, alguém que está acompanhando a sessão, é estranho, até veja com certo demérito aprovações de projetos aqui de datas comemorativas. Mas é bom lembrar que essa comissão é a Comissão de Educação e Cultura.
E, portanto, quando falamos em cultura, essas datas são importantes para o legado às novas gerações. Eu, por exemplo, tenho aqui em mãos o projeto de lei 298/2019, do deputado Neudi Sareta, que reconhece o município de Lindóia do Sul, né, como a capital catarinense do filó. Então vamos explicar primeiro o que é filó. Vamos lá. É uma das festividades italianas, né, muito conhecidas, enfim, e trazidas para o Brasil. E a justificativa do projeto é o seguinte: no filó são combinados diversos costumes italianos que têm por objetivo manter as tradições italianas, bem como preservar seus valores. Durante o filó, são feitas dramaturgias contando as histórias vividas pelos antepassados na Itália e as histórias vividas pelos italianos após a chegada no Brasil, com cantos folclóricos, cultura alimentar, danças e vestimentas típicas, como também de dialetos italianos. E a cidade de Lindóia do Sul iniciou essa caminhada agora no ano de 2015, promovendo, aí, com apoio de toda a comunidade, enfim, a população, essa perspectiva de um agendamento anual do filó no município. Por isso, o deputado está propondo que essa casa reconheça o município de Lindóia do Sul como a capital catarinense do filó. Este relator é pela aprovação. Projeto de Lei 298/0 de 2019, de autoria do deputado Neudi Sareta, que reconhece o município de Lindóia do Sul como a capital catarinense do filó. Veja que nós votamos anteriormente o projeto de lei, né, da tradição oral. Tem muito a ver com o filó também, porque o filó, para quem é italiano como eu, a gente cresce fazendo visitas à vizinhança, aos amigos, contando histórias de como chegaram da Itália, de como vieram, as dificuldades que tinham, regado a um bom vinho e a um brodo. Talvez Sargento Lina não conheça. O vinho, o brodo conhece, o filó não. Mas acho que Vossa Excelência faz muito filó. Talvez não aí na dimensão do que é para o italiano, né? Mas é muito interessante, sim. Acho que o deputado acerta quando faz também, porque a gente vai perdendo, né, essas características da cultura e que precisam ser preservadas. Então, eu coloco em discussão também. Em aprovação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. E também aqui, referendando a manifestação do deputado Ismael, muito adequada, inclusive, né, para que o nosso telespectador compreenda que aqui já é a comissão terminativa, né? Então, é a comissão que, a partir da votação nas comissões anteriores, a gente analisa o mérito, né? O mérito não é a constitucionalidade ou a questão orçamentária, mas é o mérito, é o conteúdo mesmo, né? E tem tudo a ver porque são aspectos culturais, né? Então, as datas precisam ser discutidas no âmbito da cultura. Vossa Excelência tem mais matérias, né? Sim, mais. Isso, fique à vontade. Senhora Presidente, também nessa esteira de datas comemorativas, o projeto de lei 240.4/2019, do deputado Jair Mioto, que institui o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular a ser comemorado anualmente no dia 15 de novembro no estado de Santa Catarina. Há uma justificação de toda a história aqui da igreja, mas a data ela se propõe porque foi fundada a igreja no Brasil no dia 15 de novembro de 1951. Na justificativa também é bom lembrar, está aqui colocado que hoje em Santa Catarina há mais de 700, na verdade 740 templos da Igreja do Evangelho Quadrangular, portanto, merecendo aí essa data comemorativa. Eu, naturalmente, que voto pela aprovação, só gostaria de deixar como sugestão, senhora Presidente, eu não sei se partiria dessa comissão, mas em casos como este, nós sabemos que há dezenas, milhares de comunidades cristãs, evangélicas, enfim, de outros credos. Eu acho que nós deveríamos instituir alguns critérios, como, por exemplo, a presença em todos os municípios de Santa Catarina poderia ser um critério, né? O tempo de caminhada no estado de Santa Catarina, para que a gente possa ter uma certa disciplina
e não banalizar esse tipo de proposição. Mas aqui, merecidamente, o Dia da Igreja Evangélica Quadrangular, com todas as justificativas já devidamente explicitadas. Obrigado. Projeto de Lei 244 de 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular a ser comemorado anualmente no dia 15 de novembro, no estado de Santa Catarina. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda com essa matéria, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Quero só fazer aqui, quem sabe, um encaminhamento, deputado Ismael. Vossa Excelência, que também é muito atuante nesse segmento, quem sabe poderia protocolar um ofício sugerindo a discussão de critérios, porque nós temos que fazer o diálogo com a CCJ, né? Porque ele entra na CCJ já, ele chega para nós aqui já na reta final. Então, eu acho bem adequado, até porque quando você coloca critérios, é para valorizar aquele dia, né? Senão, daqui a pouco, você acaba vulgarizando também e perde o sentido. Então, é bem aceito essa proposição. É isso, deputado Ismael? Deputado Fernando Crelin. Senhora Presidente, deputada Paulinha, deputados, público presente, quem nos assiste pela TVA, muito bom dia. Tem um projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, projeto 132.1/2018, que altera a Lei 13.622 de 2005, que normatiza a participação de atletas nas competições promovidas pela FESPORT. Vamos direto ao voto. Da análise do texto proposto, verifico que a matéria é afeta a esta comissão, consoante o artigo 78 do Regimento Interno, revela-se meritória, não contrariando o interesse público, na medida que contribui ao bom desenvolvimento do esporte e seus ideais. É importante destacar que o sistema desportivo estadual é reconhecido nacionalmente como vanguarda no desenvolvimento de políticas esportivas em suas diversas manifestações, na organização e promoção de programas de eventos esportivos. No caso em tela, em relação ao esporte de rendimento, é inequívoco que os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, desde 1960, com pioneirismo de personalidades importantes aqui no estado, Arthur Schlesser, Rubens Facchini, Orlando Miller, entre outros, continuam representando a busca do modelo esportivo catarinense pela excelência no alto rendimento e transmissão dos valores esportivos. Hoje os Jogos Abertos é a maior competição nacional e uma referência no calendário nacional esportivo. Ao longo de sua história, o JASC passou por alterações em seu modelo de gestão, incumbindo atualmente o governo do estado, por intermédio da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT, e a sua organização em parceria com prefeituras municipais e federações esportivas. Nesse processo evolutivo do JASC, é necessário reconhecer as transformações ocorridas no estamento social e seus impactos no desenvolvimento do esporte no âmbito nacional. O surgimento das secretarias de esporte, dos conselhos, dos fundos de fomento, da organização, das confederações e federações esportivas, o surgimento de novas ligas esportivas, a popularização de novas modalidades de prática esportiva, o apelo comercial dos veículos de comunicação e o fenômeno esportivo sendo compreendido como integrante da indústria do entretenimento. Santa Catarina não passou ao largo e o JASC, enquanto política pública, enfrenta hoje o desafio de conseguir alinhar as novas demandas da sociedade, permanecendo com um instrumento fundamental para a transição entre o esporte de base e o esporte de rendimento, o alto rendimento, no estado, sem que tenha reduzido a sua chama em direção à excelência esportiva. Na audiência pública que realizamos aqui na LESC para discutir essa temática, ficou constatado que há recorrente polêmica e divisão de entendimento sobre a matéria em questão, com parte dos partícipes solicitando maior proteção e investimento financeiro na formação de atletas em Santa Catarina, bem como o regramento do JASC, privilegiando os programas e projetos de base e alto rendimento desenvolvidos aqui no estado. Essa corrente de pensamento entende que os investimentos financeiros do poder público de fomento ao esporte, sejam eles oriundos de fontes municipais ou estaduais, devem privilegiar os programas, projetos e atletas catarinenses. Entende também que atualmente o JASC são um estágio de evolução na preparação de atletas. Nos últimos anos são diversos exemplos de atletas que necessitam seguir suas carreiras em programas e projetos esportivos fora de Santa Catarina e até no Brasil, visando conseguir melhor estrutura e treinamento e apoio financeiro para a evolução do seu rendimento.
Em contraponto, outra corrente de participantes da audiência pública compreende que o JASC deve continuar fomentando de forma regrada a integração com atletas oriundos de outros estados, federações, confederações esportivas, devendo essas ser uma condição para o fortalecimento da excelência do esporte de alto rendimento. Nesse caso aqui, algumas contratações de atletas de outros estados. Foi apresentado o entendimento de que o JASC podem ter seu escopo de gestão aperfeiçoado para ser um grande produto esportivo, recuperando, contudo, o apelo junto à mídia esportiva e o interesse de patrocinadores e apoiadores, que nos últimos anos se perdeu muito isso, aquela história, aquela chama dos Jogos Abertos, ela diminuiu muito. Nessa tese defendida, entende-se que, sem o intercâmbio esportivo e referencial dos grandes atletas, ficará reduzido o potencial dos Jogos Abertos, do que quanto à evolução na sua excelência esportiva. Nesse ponto de vista, foi destacada a contribuição dos conhecidos projetos de liga, que através de parcerias estabelecidas com diversos municípios catarinenses, consegue desenvolver diversas modalidades e convergir os interesses dos municípios. Diante das divergências apresentadas sobre o tema, reputo necessário contemplar as alterações sugeridas pelo SED, o Conselho Estadual de Desporto, órgão integrante e representativo do sistema desportivo catarinense, que tem o seu escopo de estabelecer critérios mais favoráveis aos atletas nascidos biologicamente no Estado e também aqueles que tiveram sua vida esportiva iniciada em Santa Catarina e nas competições por ela organizada. Nessa esteira, o projeto de lei, ora analisado, muito propriamente pretende salvaguardar os atletas formados em Santa Catarina, que por questões de opção em sua carreira esportiva, estiveram competindo em outros estados, confederação ou federação, mas que pretendem participar de competições promovidas pela FESPORT. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 132.1/2018, nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento, ao mesmo tempo em que solicito à secretária dessa comissão que faça juntar aos autos ora anexado o parecer do egrégio Conselho Estadual de Esportes. Então, em resumo, o voto favorável, na verdade, é fazendo também que a gente tenha, além dos atletas biologicamente, os atletas nascidos em Santa Catarina, que a gente possa dar uma oportunidade àqueles atletas formados no estado de Santa Catarina. Por exemplo, um atleta começa sua vida esportiva aqui, o pai recebe uma transferência, ele vai embora, ele disputa o LESC, joguinhos abertos aqui em Santa Catarina, ele vai embora depois de alguns anos, ele não pode retornar ao estado para disputar os Jogos Abertos, porque ele não nasceu aqui. Então que a gente deixe um pouco mais aberto isso e dê oportunidade para esses atletas que tiveram uma vivência esportiva aqui no estado. Projeto de Lei 132.1 de 2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera a Lei 13.622 de 2005, que normatiza a participação de atletas, representantes de municípios, nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense do Desporto, FESPORT, para permitir a inscrição nos Jogos Abertos de atleta formado. Essa matéria passou na Comissão de Constituição e Justiça e agora é terminativa aqui na nossa comissão. Pelo que eu compreendi aqui, além do relato feito pelo deputado Fernando Krelin, que apresenta uma emenda substitutiva global, e nesta emenda substitutiva global acrescenta, então, no seu parágrafo único, para os fins desta lei, o atleta formado esportivamente no Estado deverá, inciso 1º, comprovar sua primeira participação em competição promovida pelo Sistema Esportivo Catarinense. Em inciso 2, comprovar que após a primeira participação continuou competindo em Santa Catarina pelo tempo mínimo de 2 anos antes de se transferir para outro estado, federação ou confederação. Essa matéria ela foi discutida no Conselho Estadual do Desporto, Perfeito. É isso? Nós temos um exemplo em Santa Catarina, que é uma atleta chamada Natália Zílio, uma atleta que teve uma vida esportiva em Joaçaba, uma atleta que chegou a nível de seleção brasileira, só que ela não foi nascida aqui no estado. Então hoje ela seria uma importação de atletas se fosse para disputar os Jogos Abertos, por ela não ter nascido aqui, mas teve uma vida esportiva em Santa Catarina. Então seria uma injustiça uma atleta dessa com uma formação no estado, o estado formou essa atleta e fomentou para uma seleção brasileira, uma atleta olímpica, e hoje não teria uma vida esportiva nos Jogos Abertos aqui no estado. Ok, coloco em discussão. Deputada Paulinha. Eu acho que essa matéria, ela de fato, ela suscita uma polêmica. Ela, na verdade, ela põe um ponto numa controvérsia que ela já está pautada há muito tempo e ela, eu acho que também suscita abertura para novas discussões.
que vão além, eu acho, que dos jogos abertos. Nesse ponto, é evidente, tem a minha aprovação, porque o diálogo foi muito bem feito, Lu. De fato, tanto o Conselho Estadual, esse assunto não é pauta nova para a gente que conhece um pouquinho da política pública do esporte, mas sabe que agora, ao ouvir a tua proposição, a tua leitura, lembrei assim, da confusão que a gente vive nos municípios quando estrutura os campeonatos esportivos municipais também, do futebol a outras modalidades, com relação a pessoas que são nascidas em outra localidade, né? Ou que, enfim, por um tempo saíram. E eu acho que a gente pode, até, quem sabe, por iniciativa agora dessa proposição, pensar numa proposta também, Fernando, que possa dar claridade para os municípios no que concerne aos seus campeonatos municipais e construir, por intermédio da Assembleia, com, evidentemente, o amparo do Conselho Estadual de Esporte, alguma regulação para isso, né? Porque toda a estruturação de campeonato municipal ou intermunicipal, que não seja os Jogos Abertos, que é o nosso oficial, dá esse conflito de receber ou não receber tais atletas, em quais condições e com regulamentos e regramentos específicos para cada campeonato, porque a gente não tem uma estrutura para isso. Me lembrei e quis dividir com vocês isso aí. Perfeito. Era isso. Se me permite... Sim. Meu entendimento é que nós teríamos que dar uma autonomia maior ao executivo em algumas questões, para que ele pudesse também fazer uma verificação onde a gente quer chegar com os Jogos Abertos. Se realmente a gente quer manter os Jogos Abertos como um projeto de desenvolvimento econômico, fomentar, ou de formação, ou que a gente valoriza a formação, atleta de Joguinhos Abertos, os municípios, porque hoje os Jogos Abertos, se a gente verificar, quem ganha os Jogos Abertos é quem tem mais dinheiro. O resumo é esse. Quem ganha os Jogos Abertos é quem tem mais dinheiro. Hoje o executivo teria que fazer aí uma colocação para ver, realmente, a gente quer os Jogos Abertos de alto nível, alto rendimento. Ponto. Mas de que forma ele vai fazer o investimento em OLESC, em Joguinhos Abertos, fazer isso, colocar na balança e verificar, fazer uma avaliação realmente necessária. Porque se a gente for verificar hoje, os últimos anos, o histórico de Jogos Abertos dos vencedores são os mesmos. Por quê? Com exceção do último. Com exceção do último. Que foi a primeira vez que ganhou o Chapecó. Que ganhou Chapecó, verdade. E se a gente fizesse levantamento, quem teve mais recurso nas suas secretarias de esporte, nas fundações de esporte, foram que conseguiram conquistar o título de Jogos Abertos. E nem sempre o campeão de Jogos Abertos é aquele que tem um fomento de base de formação. Então é essa balança que o executivo tem que avaliar bem. Ótimo. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? É isso? Eu vou fazer uma sugestão também ao deputado Fernando, quem sabe a realização de uma audiência pública com esse objetivo, de aprofundar o tema do futuro dos Jogos Abertos aí, né? E qual é, de fato, o objetivo dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Acho que é um debate bem interessante, porque eu acompanhei mais o caso do Chapecó, e Chapecó só ganhou agora porque fez um trabalho a longo prazo, né? Foi muito perseguido e continuado para chegar no que chegou agora. Então, acho que deveria ser um pouco essa política, né, dos atletas de base, né, que vão sendo estimulados, incentivados, acompanhados, né, mas nem sempre tem essa característica. Então, aqui também é importante o projeto porque ele reafirma aquele atleta do município, né, e não apenas a ideia de trazer atletas de fora para ganhar o título, né, para ter um ranqueamento melhor. Então, acho que é bem adequado. Eu coloco em aprovação. Quem concorda com a matéria, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado o referido projeto de lei. Vossa Excelência tem matérias ainda? Tem um extra pauta, presidente. Tudo bem, deputados? Extra pauta, ok. PL 0093.0, 2018, deputado Rodrigo Minuto. Adentrando-se efetivamente na análise da matéria no que concerne ao campo temático desse órgão fracionário, faz-se oportuno transcrever o artigo 78 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. O projeto ele institui a certificação para entidades de práticas desportivas, formadoras de atletas, com base na Lei Federal 9.615, que é a Lei Pelé, né? 1998, e adota outras providências. Por meio da leitura do dispositivo citado
Depende-se que a proposição em comento ajusta-se plenamente em seus ditames, uma vez que trata de entidades esportivas que promovem a formação de atletas, visando ao estímulo dessa prática e a regulamentação desse segmento no Estado de Santa Catarina. Avançando de fato na análise do projeto de lei em estudo, tem-se que instituir a certificação para as entidades de práticas esportivas formadoras de atletas. A medida legal, incluída pela emenda modificativa apresentada e aprovada no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, é aperfeiçoada ainda pela previsão de prazo de validade que a certidão fica sujeita. Tornará mais criterioso o funcionamento desses locais. Os locais onde os alojamentos de atletas, de formação de atletas. Um grande exemplo aqui, vamos citar futuramente, é a questão do Ninho do Urubu, do Flamengo, onde houve todo aquele transtorno, aquela imensa tragédia que abalou aí toda a nação. Então, o entendimento desse projeto é que possa ter uma certificação dessas entidades, e o Sargento Lima, acho que tinha feito também uma emenda ao projeto, nós colocamos também, que possa essa certificação ser apresentada, tinha colocado de 5 anos, nós diminuímos para 1 ano, que mantivemos os 5 anos, mas de 1 em 1 ano possa apresentar ao Ministério Público essas certidões para que realmente tenha um acompanhamento e o Ministério Público tenha um entendimento que realmente as questões elétricas, as questões hidráulicas estejam, e as condições de alojamento dessas crianças e adolescentes estejam em condições de moradia saudável, né? Então, o voto, presidente, frente ao exposto da base 144 do Regimento Interno desse Poder, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0093.0/2018, nos termos da emenda modificativa da folha 41 e as emendas aditiva e modificativa que ora apresento, devendo a matéria retornar à Comissão de Constituição e Justiça deste Poder para exame de sua constitucionalidade e legalidade em conformidade com o artigo 144, parágrafo único do mesmo diploma. Em resumo, é apenas a certificação para esses clubes e essas entidades. Projeto de Lei 0093, de 2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui a certificação para entidades e práticas desportivas formadoras de atletas, com base na Lei Federal 9.615, de 1998, e adota outras providências. Esta matéria, ela tramitou na CCJ, é isso, Comissão de Trabalho, e agora Justiça, Trabalho e agora Educação. Parecer do deputado Fernando Crelin pela aprovação com emenda substitutiva, modificativa e aditiva também. Coloco em discussão. Em aprovação, quem concorda com a referida matéria permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. É isso, deputado Fernando. Deputada Paulinha, Vossa Excelência tem matérias? Na verdade, tenho 3 extra-pauta, bastante simples. É porque, na verdade, eu quero até pedir desculpas aos colegas. Houve uma falha de comunicação da minha... Eles já estão prontos há tempo. E houve uma falha de comunicação da nossa equipe com a equipe da comissão. Se vocês puderem receber. Ok, tudo bem, deputados. Que é rapidinho. Extra-pauta. É um do governador e 2 de colegas, para a gente poder, como é comissão terminativa, né? Sim. Então, eu passo aqui a relatá-los rapidamente. Um deles denomina Raul Bayer Laus a escola de educação básica localizada no bairro de Pinheiros, no município de Itajaí. O autor é o governo do estado. E o Raul Bayer Laus foi um desembargador, um homem de nobreza que deixou a sua marca no estado de Santa Catarina. É pai de um amigo chamado Gaspar Laus, muito conhecido do MDB, né? Um grande quadro. Então, evidentemente que o nosso voto é favorável. Projeto de Lei 347/2019, de autoria do Governo do Estado, que denomina Raul Bayer Laus a escola de educação básica localizada no bairro Espinheiros, no município de Itajaí. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, deputada. Essa escola, ela tem qual denominação hoje? Atual, Eu não me lembro. Eu acho que ela está sem denominação, se não me falha a memória.
Eu acho que ela está sem denominação, né, Guilherme? E ela está sem denominação e por isso que foi pedida essa... A Vossa Excelência pode fazer a leitura Posso? antes de eu colocar em apreciação? Isso, enquanto fica em vista em mesa... É isso? Tem o nome, Guilherme? Eu acho que é a Escola Básica com o nome do bairro só, não tem um nome que... Ah, sim, ok. Isso, tem nome, na verdade. Obviamente é escola, nome, mas né? não é o nome de pessoa. Sim. É a Escola Básica do bairro, que eu não me lembro o nome do bairro agora. Sim. Há controvérsias, mas não vamos fazer o debate agora de mérito. Acho que tem alguns torturadores que levam o nome de escola que eu também gostaria de mudar, mas aí nós vamos abrir um grande debate aqui. Embora já tenha lei para isso, que não pode ter denominação de prédios públicos aos torturadores e ditadores, né? Projeto de Lei 347/2019, de autoria do Governo do Estado, que denomina Raul Baerlaus a Escola de Educação Básica localizada no bairro Espinheiros, Itajaí. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pode continuar, deputado. Tem também o outro projeto de lei, é o 0225.5 de 2019, de autoria do Milton Obus, que institui a Semana Estadual de Combate ao Bullying. Teria 1000 razões para enaltecer a iniciativa do nosso querido colega deputado Milton Obus, mas porque é uma matéria tão autoexplicativa, né, no seu título, que eu apenas, para a gente ganhar tempo também, deputada, me coloco apenas na condição de lhes dizer que o meu voto é favorável, porque ela atende naturalmente os interesses públicos da educação catarinense. Projeto de Lei 225/5 de 2019, de autoria do deputado Milton Obus, que institui a Semana Estadual de Combate ao Bullying. Semana Estadual de Combate ao Bullying, que teria como a terceira semana do mês de setembro, com objetivos de divulgar o programa de combate ao bullying, instituído pela Lei Federal pela Lei 14.651 de 2009, prevenir e combater a prática do bullying, ambiente escolar seguro, instruir docentes e equipe pedagógica, enfim, a discussão toda, como bem falou a deputada Paulinha, sobre o tema do bullying. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda com a referida matéria, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. E o último, minha presidente, é o projeto de lei 0313.4 de 2019 também, de autoria do deputado Mocelin, e que, na verdade, institui a Semana de Previsão de Acidentes Aquáticos no estado de Santa Catarina. Por que ele nos trouxe essa proposição? Bem, o Mocelin conhece essa matéria mais que todos nós, né, comandante do bombeiro a vida inteira, e ele nos trouxe um dado aqui. Nós temos 16 pessoas que morrem em Santa Catarina por casos de afogamento. É uma das razões que ele pôs. Inclusive, a gente destacou isso depois do nosso... Aliás, 16 pessoas que morrem diariamente no Brasil por afogamento, perdão. E nós temos também um número muito significativo, especialmente nas comunidades litorâneas. Na análise dos afogamentos, boa parte deles são de pessoas que não convivem com o mar e, numa temporada de verão, chegam à praia e acabam não reconhecendo os perigos que ele oferece. Daí ele teve a iniciativa de promover essa semana, que em todo o ambiente escolar, em todas as comunidades, em todas as regiões do estado, se pudesse fazer o alerta para o risco, né? Não só no mar, mas nos rios também, o risco que é essa questão de uso, né, dos recursos de mar e de rios, né? Então é isso. Eu gostei bastante da matéria, porque a gente, quando está numa cidade pequena, litorânea, como prefeita, e recebe a notícia de um afogamento, é assim algo que acaba o ano da gente. É muito triste, principalmente quando isso ocorre com crianças, com adolescentes, que são as maiores vítimas, né, nesse infortúnio, né? Então, está aqui a matéria e a gente roga a aprovação de Vossas Excelências também.
Projeto de Lei 313/4 de 2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera o anexo 2 da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a Semana de Prevenção de Acidentes Aquáticos, que seria no mês de novembro. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda com a referida matéria permaneça como está. Quem discorda se manifeste. É aprovado por unanimidade. É isso, deputada Paulinha? Ok, obrigada. Eu tenho ainda uma matéria de minha autoria. Projeto de Lei 110/6 de 2019, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival Nossa Arte das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pais e adota outras providências. Este festival ele aconteceria de 3 em 3 anos, no primeiro semestre do ano em curso. O Festival Nossa Arte tem como objetivo promover a arte por meio de apresentações, congregar pessoas, promover exposições artísticas e utiliza o critério também de quem participa são alunos com deficiência na idade mínima de 6 anos que estejam matriculados e frequentando a APAI e ou credenciados nas federações, na Federação das APAIs do Estado de Santa Catarina. Meu parecer é pela aprovação. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda com a referida matéria permaneça como está. Quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Quanto às matérias, acredito que são essas todas, né? Todos os deputados fizeram a relatoria. Só fazer ainda uma referência. Nós aprovamos também nesta comissão uma audiência pública para discutir o ensino médio em Santa Catarina. Tem toda uma polêmica instalada com relação à implantação do ensino médio no ano que vem. Acho que os deputados têm sido questionados sobre isso. E nós demoramos a fazer essa audiência, já tínhamos data confirmada, em função de que a sede, né, a própria secretária adjunta, pediu um prazo maior, tendo em vista que está recebendo a própria formação do Ministério da Educação. Então, agora a data foi confirmada pela Secretaria da Educação, com a participação, inclusive, da assessoria de ensino da sede e a secretária adjunta. Confirmado para o dia 12 de dezembro, eu quero fazer o convite aqui aos deputados, dia 12 de dezembro, às 14 horas, aqui na Assembleia. Nós ainda não temos a definição de local, se é plenarinho. Antonieta, plenarinho? Plenarinho, então. Então, dia 12 de dezembro, 14 horas, plenarinho. Todos estão convidados. Ok? Lu, eu queria também, antes da ausência de Vossas Excelências, tocar num tema. Assim, há pouco tempo, eu convidei os colegas para que nós fizéssemos uma reunião da Comissão de Educação na nossa escola integral, porque é a única escola integral bilíngue do Estado de Santa Catarina pública, né? E por fim a gente acabou a gente tentou marcar, mas não conseguiu marcar porque para ir só eu, a Lu e mais tinha que ser uma data que a gente pudesse todos irem, né? Ou a maioria dos parlamentares pelo menos. Então, eu, na verdade, não tenho o objetivo de decidir a data aqui, porque eu imagino que cada um de Vossas Excelências tem as suas agendas para consultar, mas eu queria mais que tudo fazer um apelo para que a gente pudesse fazer um esforço. Eu acho que é uma iniciativa que vale tanto a pena que vocês conheçam. E assim, eu acabei naturalmente, né, falando para a escola dessa possibilidade. E vocês sabem o que é prometer coisa para a criança, né? A diretora não tem nenhum problema, mas as crianças ensaiaram uma dança, daí toda semana, eu não posso mais passar na escola, elas perguntam, tia Paulinha, quando é que os deputados vêm aqui visitar a nossa escola? Então, naturalmente, que se for possível, se tiver... e a gente pensa, de repente, numa quinta-feira que todo mundo está indo embora, dá para fazer numa quinta, 11, meio-dia, a escola vai preparar um almocinho, que é o mesmo que as crianças naturalmente desfrutam, para a gente poder, logo depois da comissão, almoça e segue viagem, né, a sua rotina. Então, na verdade, eu quero reiterar o convite, porque vai ser uma grande alegria recebê-los lá na nossa cidade. Já que vai ter almoço... Né? Merenda? A merenda da escola.
Então, eu quero fazer apenas uma menção aqui, acho muito importante. Estou muito curiosa para conhecer a escola, eu tinha confirmado a minha ida, mas aí ficamos só eu e a deputada Paulinha, não dá, né? Então, quero só fazer um adendo aqui. Acho que é muito difícil fazer uma reunião da comissão, mas uma visita da comissão, né? Porque reunião da comissão pressupõe toda uma estrutura e aí acho que, né, é protocolar. Sim. Quero só apenas transformar em visita de todos os membros da Comissão de Educação e quero sugerir, deputada Paulinha, já que é algo que não é tão fácil fechar a agenda de uma pessoa, né? Imagine de 7 deputados, né? Então, pedi que a assessoria da Vossa Excelência, junto com a nossa assessoria, pudesse sentar com os diferentes gabinetes e ir acertando essa data. Acho que aí a gente consegue, né, uma lista de adesão para ver, talvez trabalhar com 2 datas possíveis, para ver onde tem mais, porque talvez 7 seja difícil, mas quem sabe a gente consiga 4, né? Já tem a maioria, né? Sim. E a ideia da quinta, a gente pensou na quinta justamente por isso. Só dizer que, de qualquer forma, eu estou de acordo, sem dúvida alguma, de a gente não fazer, mas caso queira fazer a reunião, a escola oferece uma estrutura que tem toda a condição de abrigar. Nós temos um auditório esplêndido, salas de aula com equipamento de som prontos para... Não é chique aqui, igual na Assembleia, né? Mas a gente também teria condição. Mas vamos tentar a visita, então, e eu vou fazer... essa consulta aos gabinetes. Isso. Tá bom? Obrigada a todos os deputados pela presença, todos que estão acompanhando a nossa reunião, e eu encerro a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.